Olá, sejam bem-vindas, todas bem-vindas ao nosso bate-papo de mães de autistas. Nesse bate-papo eu vou explicar para vocês, tirando muitas dúvidas, dando muitas orientações, como eu tinha prometido já nos meus stories. Quem ainda não me conhece, eu sou a Sara Roder, mãe do Henrique autista, e também sou terapeuta floral, e o meu objetivo sempre é ajudar as mães de filhos autistas como ajudar os seus próprios filhos serem mais calmos, se desenvolverem de uma forma mais calma, serem mais independentes, de uma forma totalmente natural, como os florais. Então, nesse bate-papo aqui, o objetivo realmente é tirar dúvidas, trazer mais clareza. E claro que eu não vou conseguir explicar tudo num bate-papo como esse, mas vão acontecer os próximos. Toda semana a gente vai fazer um bate-papo desse de tira dúvidas, perguntas e respostas. E vocês podem trazer as suas dúvidas aqui pra gente falando, conversando. Uma das dúvidas que deixaram lá na caixinha de perguntas hoje é: como conter o meu filho autista quando ele se descontrola aparentemente por qualquer coisa? Então, olha só. Se você que está aqui comigo é mãe de uma criança autista, não importa o nível de suporte que ela esteja precisando. Se é o nível 1, se é o 2, se é o 3, né? O leve, o moderado, o severo. Ou se você suspeita que seu filho seja autista, você já pode aplicar essas orientações que eu estou te dando aqui. Por quê? Nas minhas alunas, não somente tenho alunas que já têm o diagnóstico do filho autista, como eu tenho alunas que ainda estão sob análise, ainda estão suspeitando, mas já estão praticando e já estão colhendo resultados, tá? Então, nessa pergunta, né? Como conter meu filho autista quando ele se descontrola, aparentemente por qualquer coisa? Então, olha só, se você que colocou essa dúvida na caixinha de perguntas está aqui, presta bem atenção, uma coisa muito importante que eu vou te falar. Para você, pode até ser que o seu filho se descontrolou por um motivo banal, por qualquer coisa. Mas para o seu filho não foi por qualquer coisa que ele se descontrolou. Não foi. Veja só, as crianças autistas, eles têm uma sensibilidade muito maior do que os neurotípicos. Ou seja, essa sensibilidade, ela pode ser até 10 vezes maior. Por exemplo, se você está passando na calçada, na rua e passa uma moto barulhenta, aquilo vai ser um pouquinho desconfortável para você, mas tudo bem, você segue avante. Para a criança autista ou para um autista, aquilo ofende, machuca e o som é muito alto no tímpano. Então, é 10 vezes mais, a ponto de eles colocarem a mão nos ouvidos. E isso pode gerar uma crise nervosa. Então, a gente tem que estar precisamos estar muito atentos à sensibilidade da criança autista, do seu filho autista. Outra sensibilidade, além da auditiva, por exemplo, o paladar, né? A temperatura da comida. Se o seu filho, por exemplo, for uma criança não verbal, tem dificuldade na fala, e você apresenta para ele uma refeição que a temperatura não seja a temperatura que ele se agrada. Por exemplo, para o meu filho, o morno para ele é quente. Então, ele precisa de uma refeição quase fria. E se você ainda não sabe desse detalhe e apresenta uma refeição numa temperatura que é muito para o paladar do seu filho, muito salgada, muito doce, muito gelada, ou dificilmente você apresentaria algo assim, mas muito quente, muito mais do que é para você, ele pode ter um descontrole. Pode ser motivo também.
o olfato. Talvez você nem perceba um cheiro desagradável em determinado ambiente que vocês estiverem. Para você, talvez não seja normal, nem prestou atenção. Para ele, aquele cheiro pode ser extremamente forte, pode dar dor de cabeça. E isso pode gerar um desconforto, pode fazer com que ele fique descontrolado. Pode. E se junto com isso ele for não verbal, como que ele vai falar para você que aquilo foi muito desconfortável para ele, né? O que mais? Muito estímulo, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, muitas luzes, muito colorido. Então, chamando muita atenção, muito estímulo. Sapato apertado, roupa desconfortável, tecido, podem ser motivos de fazer com que seu filho perca o controle do equilíbrio emocional dele. Tem uma crise nervosa, saia correndo, comece a gritar, porque ele não sabe como se expressar de uma outra forma. Então, o que para você, nessa pergunta, mãezinha, que você colocou para mim, como conter o meu filho autista quando ele se descontrola, aparentemente por qualquer coisa? Para você, pode até ser qualquer coisa. Para ele, se ele perdeu o controle, provavelmente não foi por qualquer coisa. Está no momento de você parar, observar mais detalhes, conhecer melhor as dificuldades do seu filhote, observar mais as sensibilidades dele e respeitar e levar esse conhecimento às outras pessoas, inclusive na escola, para que eles observem e respeitem isso. Por quê? Pode levar a uma crise nervosa? Pode levar a um descontrole? Pode. E aí, depois que o seu filho se descontrola, é muito mais difícil, dá muito mais trabalho para você controlar, para você trazer ele pro equilíbrio, para você acalmar. É possível? Sim, mas dá muito mais trabalho. O desgaste é muito grande para ele e para você, tá? Então, alguma mãezinha aqui que passa por isso, acontece do seu filho perder o controle e você acha que é por tão pouca coisa, muito provavelmente não é por pouca coisa. Procure conhecer melhor o seu filho, tá? As necessidades dele. Esteja mais atenta a isso, tá? E se você tem aqui uma dúvida particular, que não sejam essas dúvidas das pessoas que colocaram lá na caixinha de perguntas, fique muito à vontade para ir colocando e eu vou respondendo uma a uma, legal? Outra dúvida de outra mãezinha que colocou para mim na caixinha de perguntas foi: como diferenciar entre uma crise nervosa ou uma... Essa não foi mãe, essa foi avó. Como diferenciar entre uma crise nervosa ou uma birra do meu neto autista? Como diferenciar? Olha só. Crianças neurotípicas, até os seus 5, 6 anos, eles ainda têm dificuldade para expressar os seus sentimentos, para realmente explicar para você se eles estão com medo, se eles estão com raiva, se eles estão com angústia. Eles nem sabem explicar, né, nem interpretar isso, né? Então, assim, quanto mais o seu filho, ou no caso dessa vovó, o neto autista. Quanto mais uma criança autista que já tem a dificuldade maior na comunicação, na fala, né? Onde para eles tudo é concreto, não abstrato, cheio de colocações verbais, cheio de palavras e explicações. Não, concreto. Para eles precisa ser assim. Então,
lidar com sentimentos, explicar sobre os seus sentimentos, traduzir para você, demonstrar para você por que ele teve aquela crise nervosa, é muito mais difícil para uma criança autista. Agora, para você dizer assim, Sara, qual a diferença? Será que ele teve uma crise nervosa ou será que ele teve uma birra? Olha só. Para uma criança autista, você precisa principalmente guiá-la. Guiar, falar, explicar para ela como ela deve agir em determinadas situações, em determinados ambientes. Mas, Sara, o meu filho ele é não verbal, ele não fala. Como que eu vou explicar para ele se ele não fala? Se ele não fala ainda, mas ele ouve. Ele entende tudo o que você está falando para ele. Então, fale, explique, mesmo que naquele momento que você está explicando, ele não esteja te olhando nos olhos, ou aparentemente parece que ele nem está prestando atenção ao que você está falando, mas fale, ele está te ouvindo sim, ele está prestando atenção sim. Guie, oriente para o seu filho quando ele tem raiva, como ele deve lidar com essa raiva, quando ele tem medo, quando ele tem saudades, tá tudo bem chorar, ou ele deve contar para você, ou ele deve mostrar para você o que fez ele ficar com medo, ou o que deixou ele com raiva. Mas ele precisa, você precisa guiar o seu filho, mostrar para ele, conduzir, ajudar o seu filho para que ele, canalizando ele, para que ele entenda que o que ele está sentindo, ele precisa expressar aquilo de alguma forma, de alguma maneira para você, que não seja se jogando no chão, batendo a cabeça, se agredindo ou agredindo outras pessoas. Você precisa conduzir o seu, no caso, a pergunta da vovó aqui, conduzir o seu netinho ou conduzir o seu filho. Mesmo que ele ainda seja não verbal, mas ele entende tudo o que você está explicando para ele. Tá? Então, conduza o seu filho e entenda que aquilo muito provavelmente não foi uma birra. Foi simplesmente porque ele não conseguiu entender o que é que ele estava sentindo. Ele estava sentindo algo extremamente desconfortável. Se foi medo, ele pode ter tido... Se foi ansiedade, ele pode ter tido muito medo. Se foi irritabilidade, ele pode ter tido muita raiva, muita indignação. Então, você precisa mostrar, explicar, guiar, para que ele vá reduzindo isso e vá mostrando, lidando com aqueles sentimentos dele da forma ideal, que é não chutando, gritando, se jogando no chão, agredindo ou se autoagredindo. Guie o seu filho, conduza ele, para ele realmente expressar da forma correta o que ele está sentindo, tá? Outra caixinha de perguntas lá foi perguntado assim: como tirar o meu filho do hiperfoco sem ser à força, porque eu não consigo convencer ele? Olha só. Primeira coisa, seja uma amiga do seu filho. Principalmente nesse momento do hiperfoco, que ele está focado no que ele mais gosta de fazer, no que ele mais ama. E se lembre que o imaginário dele, o mundo imaginário que ele vive, onde ele está hiperfocado, é muito mais interessante, é muito mais gostoso, é muito mais agradável, muito mais atraente
do que o seu mundo real, cheio de regras, de podes e não podes, cheio de horários. É um mundo estranho ainda para ele. Né? Então, ao invés de você aí, mamãe, que me deixou essa dúvida, ao invés de você forçar o seu filho, como você colocou na pergunta, convencer ele a sair daquele hiperfoco e te seguir, ao invés de você forçar, entre no imaginário dele. Curta o que ele está curtindo, brinque ali com ele, daquela brincadeira que está tão atrativa para ele, cative ele. E depois que você ficou ali interagindo no imaginário dele, aí sim você vai motivando ele para ele sair ali do hiperfoco e vir para a sua realidade. Tá? Vai essa dica aí, mamãe. Outra dúvida que colocaram lá na caixinha de perguntas para mim. Como ajudar o meu filho a interagir com as pessoas? Com os familiares, na escola, quando você vai a algum lugar. Bom, primeiro, prepare o seu filho. Prepare o seu filho para onde vocês forem. Não importa o lugar, mas explique para ele onde vocês vão. O que vocês vão fazer lá? Quem vai estar lá? Dê referências dessas pessoas que vão estar lá. Por exemplo, no caso, eu ia receber uma visita. Eu não ia a algum lugar, mas eu ia receber uma visita de uma pessoa que fazia um bom tempo que eu não a via, e ela vinha até a minha casa, e a minha filha Helena, também com traços do autismo, eu sabia que ela iria estranhar a presença daquela pessoa, que quando ela viu, ela era bebê, então ela não lembrava. O que eu fiz? Eu expliquei para ela, filha, olha, vai vir aqui em casa hoje à tarde, tal pessoa, ela se chama, né? Falei o nome. E você não se lembra dela, mas ela é uma pessoa muito querida. Lembra daqueles shorts, aqueles seus shortinhos pequenininho que você ainda tem guardado lá na gaveta da sua cômoda? É um shorts colorido assim, assim, assim? Aham, lembro. Então, foi essa titia que deu para você esses shortinhos. Você não se lembra porque você era pequenininha, mas foi ela é muito querida. Então, quando essa tia chegou, ela ainda ficou um pouco assim, né, receosa, mas pronto, foi se soltando e foi interagindo com ela, né? Porque eu preparei a Helena, eu passei confiança, eu expliquei quem ia chegar. Se eu não tivesse falado nada, apenas a tia chegasse, e aí, beleza, que saudades, beijando já, pronto, ela poderia ter uma crise nervosa, sair correndo, né? Então, eu preparei ela. Então, você precisa... isso faz parte do desenvolvimento, de você preparar o seu filho para interagir com as pessoas. E, se possível, ajudar as pessoas também como interagir com o seu filho. As características, as dificuldades do seu filho, né? É muito importante você fazer essa ponte aí, tá? Eu já venho aqui responder mais para vocês. Só tem mais duas aqui lá da caixinha de perguntas. Minha filha autista de 4 anos está com muitos problemas de interação. Ela ama brincar, mas tem atraso na fala. Então, olha só. Interação. Se lembre que na interação, você deve ser, como eu acabei de falar, a ponte. Você, mamãe, deve ser a ponte. Ou vovó, cuidadora, enfim. A ponte. Eu me lembro quando eu levava o Henrique no parquinho. Então, logo que eu tive o diagnóstico dele, eu fui trabalhando com ele. E eu me lembro que quando eu chegava no parquinho, eu já
ia de imediato encontrar com os meninos ali. E eu procurava chamar eles e puxava um assunto assim, olha, tudo bem? E aí, você sabe o que é autismo? Alguns diziam assim, eu já ouvi falar. Os outros, não sei. Na época, né, há 11 anos atrás, não se falava muito em autismo. Então eu explicava, olha, o meu filho é autista, ele é um jeito diferente de ser, um jeito diferente de brincar, tá? Então, vocês poderiam brincar com ele, colocar ele na brincadeira aí com vocês? Ah, beleza, tia, ele vai ser o nosso café com leite. Tá tudo bem. Então eles chamavam o Henrique para brincar, e o Henrique era o café com leite, mas nisso o Henrique ia do jeito dele, ele ia interagindo e as crianças entendiam que ele tinha um jeito diferente de ser, mas acolhiam, aceitavam ele na brincadeira. Então eu sempre fiz essa ponte onde eu ia, mesmo que não fosse com adultos, fosse com crianças, eu sempre chegava, apresentava o Henrique e dava um jeito de fazer ali essa interação. Então, é muito importante essa fala, né? Ajudar na interação. E a fala assim, tudo que você, mamãe, fala, tudo, ele não sabe expressar em palavras, mas ele entende. Tudo que você fala, ele entende. Então, você precisa mostrar para o seu filho que ele é capaz sim de falar, que você acredita sim no potencial dele. Então, você vai estimulando a fala para ele, com muita paciência, com muita perseverança, com muito amor. Mas deixe claro para ele que a comunicação é através da linguagem verbal, né? Isso tem como trabalhar muito em cima disso e você, mãe, pode fazer muito. Aqui, respondendo somente, não dá para eu te ensinar como, né, nesse tempinho aqui, porque tem outras perguntas, mas vai atrás, se informando, me acompanha, porque tem sim como você, mamãe, ajudar muito em casa o seu filho a desenvolver a fala. Tá? Mais uma última dúvida que eu anotei como desenvolver o meu filho autista em casa? Porque eu falo muito disso, né? Das mães trabalharem com os filhos em casa e eu sei que isso deve ter gerado aí uma curiosidade. Bom, na verdade, tem uma frase que eu repito muito. Todo momento é momento de se desenvolver o seu filho autista. Todo momento, não é somente aquelas 2 horinhas de terapia que ele tem na semana ou algo do tipo. Todo momento é momento. Na hora do banho, na hora de escovar os dentes, nas brincadeiras, cuidar dos pets. Se você tem algum pet, é muito importante um pet, tá? Um animal de estimação para o seu filho. Isso é muito importante para ele desenvolver o relacionamento, expressar sentimentos, demonstrar carinho, é muito importante. Plantas, cuidar das plantas, também é momento. Cozinhar, dependendo da idade do seu filho, claro, mas você convidar ele para te ajudar a fazer uma refeição, um bolo, uma salada, algo simples que não usa o fogo, né? Mas todo momento é momento de você trabalhar e desenvolver o seu filho autista, tá? Então não dependa somente de terapias. O seu filho pode desenvolver muito mais rápido, se você, mamãe, se dedicar a ele em casa. Agora acho que essas foram as que deixaram lá na caixinha de perguntas, mas eu acho que tem mais. Aqui, vamos ver quem mais que deixou dúvidas aqui para mim. Cíntia, meu filho agora há pouco deu uma crise. Ofereço tudo o que ele gosta, até acerto. Às vezes abraço para ver se passa.
O toque, nem sempre eles aceitam o toque, principalmente no momento da crise. É importante respeitar aquele momento de crise, mas sem ficar tocando muito, né? Isso pode deixar ele mais estressado ainda. Agora, Cíntia, mais do que acudir e resolver um momento de crise do seu filho, é o que eu te estava explicando agora de pouco. É conhecer com mais detalhes e mais intimidade as sensibilidades do seu filho e o que você sabe que pode. Você vai fazendo um estudo. Você já vai observando. Isso trouxe essa crise nervosa. Aquilo também trouxe. Você vai anotando tudo que tem gerado crises nervosas no seu filho. E aí você vai evitando que isso aconteça novamente, ou, como eu expliquei, você vai conduzindo os sentimentos do seu filho, você vai guiando ele para que ele não expresse numa crise nervosa, mas expresse da maneira como ele deveria realmente expressar esses sentimentos que ele tem de raiva, de medo, de angústia, de irritabilidade, de ansiedade. Por aqui, como fazer quando a criança quer muito uma coisa que não pode, Joanice, como fazer uma criança que quer uma coisa que não pode? Não pode, né? Pode ser perigoso. Enfim, é preciso, depende do estágio de desenvolvimento que a criança está, Joanice, depende do estágio. Se você já tem trabalhado com ela a comunicação, fica mais fácil você verbalizar e você explicar para ela com clareza, porque a criança autista ela gosta de regras, as regras trazem estabilidade para ela. Regras e clareza, né? Concreto. Então você pode explicar para ela que não pode, por quê? Aí você dá um motivo. Quando faz sentido para ela, ela entende e ela aceita. Se não faz sentido para ela, você apenas diz não, não pode porque é perigoso. Não porque não. Não faz sentido. Se é perigoso, por que é perigoso? Então, pode queimar, pode cortar, pode bater, pode derrubar. E você mostra, você encena, você explica para que ela visualize aquele perigo. Aí vai fazer sentido para ela, tá? Então, isso é muito importante. Não só nós darmos comandos, mas precisa antes trabalhar essa clareza, essa comunicação. Tami, minha filha não sabe falar, aí quando é contrariada, ela entra em crise. Por quê? Se você fala para uma criança neurotípica, se você dá algum comando e ela não gostou do comando, o que ela vai fazer? Ela vai reclamar para você. Ah, por que não? Ah, mas eu quero. Ela vai reclamar. Se a sua filha não fala, como que ela vai questionar? Como que ela vai reclamar? Né? Uma das maneiras que ela encontrou de demonstrar para você é aqui, como você disse, em crise, tendo uma crise nervosa. É o jeito dela mostrar para você que ela não gostou, que ela quer ou que ela não quer, ou enfim, é a forma dela se expressar. Então, já ficou claro para você que ela contrariou aquilo que você expôs para ela, né? Então, o que você vai fazer? Ela já explicou, da maneira dela, mas ela já explicou. Você precisa explicar para ela por que não pode, né? Por que não pode? Por que não deve? Por que isso? Por que aquilo? Mostra, explica, faz para ela. Ajuda ela a entender, ajuda a fazer sentido para ela. Porque para o autista, eles são extremamente inteligentes e sensitivos. Quando ela entende, na cabecinha dela, entendi, faz sentido. Aí pronto, aí ela não vai questionar. Mas ela não sabe como falar para você, então ela vai entrar em crise. É a forma dela se expressar.
Por isso que eu disse que precisa conduzir, mostrar para ela um outro jeito que não seja esse. Observa que as crises nervosas podem ser confundidas com birra. Sim, infelizmente, as pessoas ao redor que não têm o conhecimento dessa dificuldade do autista, dessa flexibilidade, da dificuldade em serem flexíveis, as pessoas julgam errado. Né? Que você não dá educação direito, que é uma criança birrenta, desobediente, teimosa e infelizmente, né? Mas muito importante vocês mães terem conhecimento e esclarecerem que aquilo não é uma birra. Ela entrou numa crise nervosa, né? Por quê? Muito provavelmente por quê? Mas que você vai ajudá-la a entender aquela situação para que ela não volte a ter uma outra crise por causa daquilo. Mas precisa de bastante paciência e conduzir do jeito certo, né? Explicando do jeito certo, mostrando para ela. É tudo muito importante aí, Tami, uma sequência, uma combinação, sabe? O importante é o olhar que você e a sua família estão dando para o autismo, como vocês estão olhando para o autismo, sobre o olhar do autista, como que vocês estão interpretando as reações dela, como que está sendo a rotina diária dela, como que vocês estão trabalhando a inteligência emocional, a comunicação, a fala, o expressar sentimentos, é aquele quebra-cabeças, né? Demonstrando o autismo. Então, uma pecinha está ligada na outra. Então, não é só isso que vai resolver as crises nervosas da sua filha, mas é importante ter essa sequência aí, né? Esses detalhes, essas etapas, essas pecinhas todas se encaixando. Aí sim você vai colher resultados. Não desiste. Se você desistir pela sua filha, quem vai fazer por ela? Tá? Então é uma frase que me moveu muito sempre. Se eu não fizer pelo meu filho, quem vai fazer por ele? Então é isso. Esse momento aqui de perguntas e respostas é para trazer mais clareza para vocês, né? E vocês podem continuar colocando para mim lá na caixinha de perguntas, mandando no meu direct, tá? Que eu vou auxiliando vocês como é possível você mesma, mãe, guiar e ajudar o seu filho em casa mesmo, fazendo muito por ele, tá bom? Meninas, foi muito especial ficar aqui com vocês. Eu ficaria um tempão aqui conversando muito mais, tirando mais e mais dúvidas, mas eu tenho que buscar a minha pequena lá na escolinha, tá bom? Então, assim, eu já dei o meu horário aqui. Vão colocando lá as dúvidas nas caixinhas de pergunta, vão me chamando lá no direct que eu respondo. E semana que vem vai ter mais perguntas e respostas aqui. Legal? Beijo grande para vocês, uma ótima noite e a gente segue se falando, tá?